E aí, pessoal, bem-vindos a mais um curso do Bugs. Hoje eu vou continuar a aula de introdução a redes neurais com Keras. Na última aula a gente aprendeu o que era aprendizagem de máquina e para o que servia. E hoje a gente vai estudar uma técnica de aprendizagem de máquina que são redes neurais. Hoje eu vou explicar o que são redes neurais e dar uma ideia da interação entre redes neurais e aprendizagem de máquina. As redes neurais artificiais, ou simplesmente redes neurais, como é chamado na aprendizagem de máquina, foram introduzidas em 1943 pela primeira vez pelo neurofisiologista Warren McCullough e matemático Walter Pitts. Os primeiros testes de redes neurais levaram à crença que logo estaríamos conversando com máquinas inteligentes. As redes neurais foram inspiradas em redes neurais biológicas, nas nossas redes neurais biológicas. Neurônios biológicos foram a ideia-chave que inspiraram redes neurais. Mas redes neurais artificiais funcionam da mesma forma que redes neurais biológicas? Não. Uma frase que eu gosto é: embora aviões tenham sido inspirados por pássaros, eles não têm que bater suas asas. Com o passar do tempo, as redes neurais artificiais foram se diferenciando bastante das redes neurais biológicas. Até que nos dias de hoje tem muitos pesquisadores que não gostam de fazer essa analogia. McCulloch e Pitts propuseram um modelo computacional simples de neurônio biológico, mais tarde conhecido como neurônio artificial. Para quem tem uma ideia de tabela verdade, sistemas lógicos, vai ficar familiar com essa ideia. Esse neurônio artificial trabalhava com a seguinte ideia: ele possuía entradas binárias, alto ou baixo, bora assumir que é verdadeiro ou falso, e uma saída binária. O artigo de referência que eles propuseram esse neurônio, esse modelo computacional de neurônio biológico, se chama Cálculo Lógico de Ideias Inerentes na Atividade Nervosa, ou em inglês, Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity. Só para a gente ter uma ideia do que são redes neurais, um conceito inicial e resumido que a gente pode fazer é que redes neurais são um conjunto de neurônios conectados e cada neurônio recebe e emite informação. Então, bora definir basicamente como isso. Depois a gente vai entender que é muito mais amplo que isso. Então, como era essa primeira arquitetura de redes neurais proposta por McCulloch e Pitts? Para quem está familiarizado com operações lógicas, vai ser simples. Aqui a gente tem quatro exemplos de redes. Essa imagem eu tirei do livro Mãos à Obra. O primeiro exemplo de rede é uma função identidade. O segundo exemplo de rede é uma conjunção. O terceiro exemplo é uma disjunção, conjunção, operação AND, disjunção, operação OR. E o quarto exemplo é uma operação com o sinal invertido. Uma conjunção, mas B está emitindo o sinal invertido. A gente consegue resolver vários problemas complexos de lógica proposicional com essa arquitetura. Então, essa primeira arquitetura foi feita pensando em resolver problemas lógicos. A gente pode ter uma ideia de que neurônios são a unidade fundamental de uma rede neural, como o nome próprio já diz. E essa foi a primeira arquitetura de rede neural proposta. Mas existem várias outras arquiteturas de redes neurais. Redes neurais são uma ferramenta poderosíssima de aprendizagem de máquina e elas são utilizadas para o reconhecimento de padrões em processos altamente complexos. Padrões complexos em processos complexos. Um dos exemplos que eu já disse aqui é a classificação de imagens e o reconhecimento de fala. Mas também tem tarefas como sistema de recomendação ou aprendizagem de jogos complexos como xadrez e Go, que redes neurais também podem ser utilizadas. Redes neurais também são a base de Deep Learning ou aprendizado profundo. Como eu já expliquei antes, aprendizado profundo consiste na ideia de fazer uma aprendizagem de máquina utilizando redes neurais que possuem muitas camadas, utilizando muitos dados, Big Data. A gente tem uma limitação com a arquitetura proposta de rede neural por McCulloch e Pitts, que é o fato de ela trabalhar com operações lógicas. Em 1957 foi inventado o Perceptron. Ele é similar à neurônio artificial inventado por McCulloch e Pitts, porém
as entradas e saídas agora são números. E as conexões de entrada possuem um peso. A saída do neurônio é uma soma ponderada das entradas aplicada numa função degrau. Essa é a saída do neurônio, mas também é possível aplicar um viés, ou seja, essa é uma ponderada aplicada a uma função degrau mais um viés. Essa imagem explica um perceptron visualmente. A gente tem três entradas, x1, x2, x3, cada uma delas possui um peso, W1, W2, W3. A partir dessas entradas vai ser feita uma soma ponderada que vai ser aplicada em uma função degrau. Então a saída é a função degrau da soma ponderada. E, além disso, poderia ser aplicado um viés que é bastante usado atualmente. Nesse modelo não tem um viés. Essa função degrau é o que a gente vai ver depois de função de ativação. Ou seja, no perceptron, a função de ativação é uma função degrau. Mas depois a gente vai ver que essa função degrau foi substituída por N possibilidades de outras funções. Na imagem da direita, a gente tem um exemplo de arquitetura de rede neural. Essa rede neural possui três camadas: a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída. Geralmente, uma rede neural é organizada em camadas, isso é, conjuntos de neurônios que recebem as mesmas entradas e aplicam as mesmas operações. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver que a camada oculta, todos os neurônios recebem os mesmos sinais. E elas aplicam a mesma. O que quer dizer aplicar as mesmas operações? Elas possuem a mesma função de ativação. Ou numa camada convolucional, que seria de uma rede convolucional, elas realizariam a operação de convolução. Por camada, a camada de entrada é responsável por receber os dados. Como assim? Tem que ter uma camada inicial cujo apenas recebe os dados, não sem processá-los, apenas o recebem. É o que a camada de entrada faz. Tem a camada oculta, que pode ter de uma a n, e essa camada oculta é responsável por interpretar os dados. Como assim? Ela é que é responsável na nossa rede neural por detectar os padrões. E a camada de saída é a camada cuja a gente obtém o processamento feito pela rede neural. É a última camada da nossa rede. Como eu disse antes, uma rede neural é basicamente um conjunto de neurônios que recebem e emitem informações. Dependendo de como eles estão conectados, de como eles operam, varia o tipo da rede neural. Por exemplo, alguns tipos de rede neural são a densa, que é a que a gente vai ver nesse curso, a convolucional e a recorrente. Cada uma tem suas peculiaridades, mas elas são basicamente o que elas têm em comum. São formadas por neurônios e camadas. Então, bora explicar esses conceitos. Ok, a gente tem noção da arquitetura de uma rede neural, mas ainda a gente não tem noção de como os dados são processados internamente. Por exemplo, quem é responsável por fazer o processamento dos dados na nossa rede neural é o neurônio. O neurônio recebe sinais e emite um sinal. E o que influencia esse sinal de saída? Os dados que o neurônio recebe, os dados são alterados devido ao peso da conexão, e a função de ativação também influencia diretamente no sinal de saída que vai ser emitido. Como assim? Bora voltar lá no Perceptron. Aqui no Perceptron, a gente tem as entradas, os dados x1, x2, x3, e os pesos W1, W2, W3. Os pesos vão mudar as entradas que vão chegar no neurônio nesse perceptron. Os dados vão ser aplicados a uma função de ativação, que aqui no caso é a função degrau. E a função de ativação vai gerar um valor, e esse valor vai ser emitido pelo neurônio. Existem várias funções de ativação, no caso do perceptron é a degrau. Algumas delas a gente vai explicar aqui, que é a TAM, cujo... antes de falar isso, as funções de ativação têm suas vantagens e desvantagens. A vantagem da TAM é que ela mantém o valor centralizado, ou seja, centrado em zero. Eu posso explicar depois por que isso é útil para uma rede neural, mas assumam que isso é bom. Tem a ReLU também, que a vantagem dela é que ela é bastante rápida de ser feita, mas a desvantagem dela é que ela é ruim para operar com valores negativos. Tem a Softmax, que é bastante usada
na camada de saída de redes de classificação, porque ela gera probabilidade de um dado ser de uma determinada classe. E existem várias outras. Na hora de construir uma rede neural, a gente vai ver que tem várias opções. No caso do Keras, ele tem uma documentação que ele explica as variações de ativação. A gente define função de ativação por camada. Ou seja, no Keras, todos os neurônios daquela camada, de uma camada, vão ter a mesma função de ativação. Ok, então a gente tem uma noção de como os dados são processados na rede neural. Então, resumindo, a gente tem vários neurônios, todos fazem seu processamento. Cada neurônio recebe um sinal de entrada, os sinais de entrada, e emite um sinal de saída. Esse sinal de saída é influenciado pelos sinais de entrada, com seus respectivos pesos, e o valor emitido vai ser o valor que a sua ativação vai resultar a partir dos valores de entrada do neurônio. Ok, a gente tem a noção de como é a arquitetura de uma rede neural e de como os dados são processados dentro dela. Agora, bora entender como que é o treinamento de uma rede neural. Quando eu treino uma rede neural, eu insiro na rede o dado mais o resultado dele. Como assim? Na rede de classificação de imagens de cães e gatos, por exemplo, eu insiro a imagem de um gato mais o rótulo indicando que aquela imagem é de um gato. Ou seja, a foto de um gato é o dado e o rótulo indicando que é um gato é o resultado. No treinamento, eu vou inserir os dois na rede. Ou seja, no treinamento, quando eu insiro um dado, eu já sei o valor que aquele dado realmente possui, mas eu vou inserir na rede mesmo assim, no treinamento. Então, eu vou inserir o dado na rede, ou seja, ele vai entrar na camada de entrada, vai ser processado pelas camadas ocultas e vai ser na camada de saída a predição. É chamado esse processo do dado percorrer a rede no sentido da camada de entrada até a camada de saída de forward pass. Quando o dado passa pela rede no sentido de forward pass, a gente tem a predição na camada de saída. Porque a predição é o valor que a nossa rede obteve com o dado que a gente inseriu. A predição é comparada com o verdadeiro resultado do dado. Como eu disse antes, no treinamento a gente já tem o resultado do dado antes de inserir. Quando eu insiro o dado na rede, eu vou ter a predição. Eu comparo a predição. Não, eu comparo não, né? A predição vai ser comparada com esse resultado, o resultado do dado. Esse processo é chamado de medição de erro. A comparação da predição com o resultado é feita pela função de perda. A função de perda gera um valor, a pontuação de perda. Depois a gente vai ver que é a gente que define qual função é a função de perda, que nem a função de ativação. A gente que vai definir lá no Keras qual função de ativação a gente vai usar nas camadas, da mesma forma que a gente vai escolher qual função de perda a gente vai usar na nossa rede. Ok, quando eu faço a medição do erro, ou seja, quando a minha função de perda compara a minha predição com o resultado verdadeiro do dado, eu tenho a pontuação de perda. O objetivo do treinamento é fazer com que a pontuação de perda seja a menor possível. Se eu tivesse uma pontuação de perda zero, quer dizer que não teve erro entre entre a predição da rede e o resultado do dado. Ou seja, perfeito. A gente não já tem zero de erro entre a predição da rede e o resultado do dado. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Na realidade, a gente vai ver que é muito difícil ou impossível ter uma rede com valor de perda, com pontuação de perda zero. Pode ser um valor muito pequeno, pode ser 0,000, mas zero, impossível. A pontuação de perda ela é um parâmetro do otimizador. O que é o otimizador? O otimizador é a função responsável por ajustar os pesos da rede. Lembrando que o treinamento é basicamente um processo para ajustar os pesos da rede. O otimizador ele passa de camada por camada no sentido reverso. Como assim no sentido reverso? Ele começa na camada de saída e vai até a camada de entrada. Esse processo, essa passagem a gente chama de reverse pass. Lembra? A gente tem um forward pass, que é quando o nosso dado é inserido na camada de entrada e vai até a camada de saída. Forward pass. E agora, o que o otimizador faz, ele vai no sentido contrário. Ele começa pela camada de saída e vai até a camada de entrada.
Esse caminho a gente chama de reverse pass. Ok, a gente tem um otimizador, ele passa de camada por camada, medindo a contribuição daquela camada para o erro. E assim ele ajusta os erros da conexão, os erros das conexões dos neurônios, daquelas camadas. Esse processo é chamado de retropropagação, em inglês backpropagation. Eu tentei ser o mais didático possível explicando isso, não sei se eu consegui. Eu achei difícil ser didático explicando esse assunto, explicando o backpropagation. Aqui a gente tem essa imagem que talvez ilumine algumas dúvidas que a gente teve nessa explicação. A gente tem input X, que vai passar pelas camadas, as camadas vão interpretar nosso dado, e depois que passar, a gente vai ter a predição, que é o valor que sai da camada de saída. Essa predição vai ser comparada com o valor real de X, com o resultado que a gente realmente espera. A comparação é feita pela função de perda, loss function, e ela gera a pontuação de perda, loss score. O loss score é um parâmetro do otimizador, e o otimizador vai ajustar os pesos da nossa rede. A gente não tem que ficar tão preocupado em entender esse processo agora. Se você entendeu, ótimo. Se não, deixa sua dúvida nos comentários. Mas a gente precisa ficar preocupado em entender esse processo? Não. Por que não? Porque esse processo é automático no treinamento. A gente não tem que se preocupar em entender ele assim ao máximo, porque a gente não vai ter que fazer ele manualmente. O Keras já é responsável por praticamente automatizar esse processo. Por que eu estou ensinando para vocês? Porque é útil, é interessante. Vocês podem querer estudar mais sobre isso, vocês vão acabar entendendo mais sobre redes, estudando isso. O otimizador, ele vai, tipo assim, tem um processo muito grande dentro dele de receber a pontuação de perda e ajustar os pesos. Só que não vale a pena ficar explanando tudo que acontece dentro desse processo. Então, bora só compactar assim dessa forma. Ok, então a gente sabe agora o que são redes neurais, a gente tem uma noção da arquitetura, de como os dados são processados dentro dela e de como é feito o treinamento de uma rede neural. Na próxima aula a gente vai entender como construir uma rede neural. E nessa aula é só. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. O Bugs agradece.